tem também a sua chegada nacional e o facto de também não ter conseguido em roteiro, só conseguir uma vitória em 9 jogos. É assim, vocês conhecem o quadro, não é? O que diz respeito a este período pequeno em que eu geri o clube e o período mais longo, bastante mais longo, em que foi gerido por outro quadro técnico, não é? E foi sempre de dificuldade, nomeadamente na entrada da segunda volta, tudo aquilo que parecia ser relativamente fácil na primeira, que era a manutenção, foi-se tornando um problema difícil de resolução, não é? Aquilo que herdei, de facto, era uma situação de dificuldade. Aquilo que era a perspectiva era de inverter essa situação. O facto é que não o conseguimos e por isso quando me diz que o sentimento é de frustração, é mais de alguma tristeza. Não é de frustração na medida em que fizemos tudo que estava ao nosso alcance para que essa situação, ou seja, a inversão da situação difícil, melhorasse. Infelizmente, por um conjunto de motivos que convergiram no sentido oposto, não foi conseguido. Chegámos a este momento e era nosso objetivo ter o jogo da manhã como ainda um jogo em aberto para que o objetivo fosse uma realidade. Infelizmente, ficámos a 3 pontos de fazer com que isso pudesse acontecer. E esses 3 pontos surgiram-nos em muitos momentos com desempenhos bastante positivos, com jogos em que estivemos claramente por cima do adversário. Não vale a pena estar aqui a fazer uma resenha, mas muito rapidamente, esse calendário curto que eu tinha pela frente incluía os 3 grandes clubes nacionais, Porto, Benfica e Sporting, o que agudizava ainda mais o grau de dificuldade daquilo que tínhamos pela frente, mas em qualquer um desses 3 jogos nós tivemos a possibilidade de pontuar e bastaria ter pontuado num desses. Para além disso, o jogo de Tondela, que foi talvez o melhor jogo que fizemos, tivemos em vantagem e acabamos por deixar fugir, e o jogo de Moreira, em que também tivemos dupla vantagem e acabamos por empatar. E por isso dizia-lhe que são 5 ou 6 os momentos em que pelo desempenho podíamos ter os tais 3 pontos, ou até mais, e que estaríamos aqui a falar de uma outra maneira, se calhar com tal problema resolvido, mas por circunstâncias de ordem vária, não é? Pelo penalti que se falha, pelos 20 centímetros em que se anula um golo, não é? E isso aconteceu mais que uma vez, pelo desaparecimento, digamos, do quadro disponíveis de jogadores mais calejados, vou dizer, nesta prova, e que nesta parte de alguma pressão adicional seria importante. Estou a falar do Borges, estou a falar do Marco Matias, estou a falar do Camacho, estou a falar do Til, enfim, do Francisco Ramos, do Kalindi, um conjunto de jogadores que reduziram muito o leque de opções que tínhamos à nossa disposição e que obrigou a que com 12 ou 13 jogadores tivéssemos que fazer frente a este conjunto de jogos que, como sabem, também ficaram muito adensados em termos de calendário, com viagens, com, enfim, retornos. Vamos ao Sporting, voltamos para ir a Moreira a seguir, e tudo isto gera algum cansaço acumulado, e eu penso que é a soma deste conjunto de fatores, alguns que eram controláveis, não é? Porque cometemos erros primários, quando me lembro de como deixámos fugir a vitória aqui com o Benfica, não é? Acabam por de facto ser muitas coisas negativas a atrapalhar o nosso caminho, não é? E por isso, juntando todos eles, de facto, não é de frustração, porque fizemos um trabalho consciente e a equipe deu uma resposta, e na maioria dos jogos, eu subtraio sempre aqueles 2 primeiros que de facto as abordagens não foram as mais adequadas, mas a partir daí os restantes jogos, eu julgo que a equipe do Nacional foi muito competitiva. Eu disse-o aqui várias vezes que íamos disputar e lutar pelos pontos de forma integral, e assim fizemos, mas aquilo que eu atrás referi jogou contra nós. Em muitos momentos houve alguma incompetência, em muitos outros, eu também já o disse aqui, o campo não foi nosso amigo, não é? Aquele fator que faz a diferença, que chamamos normalmente de sorte e de azar, e que eu digo o campo amigo, o campo menos amigo, até inimigo, esteve também ele presente. E é no conjunto de tudo isto que se chega a esta situação. Acredita que o Nacional tem estrutura para voltar rapidamente à
Primeira Liga, como já fez também recentemente? É assim, o passado fala por si. A questão de cair é uma coisa que nos acontece a nós todos os dias, não é? Todos os dias temos problemas na nossa vida, não é? Dependente da área em que nos movemos, que nos atrapalham e que nos fazem cair. O problema não é propriamente a queda, é a forma como se levantam. E relativamente à questão que põe, eu julgo que o futuro, tenho muita esperança e quase uma certeza, vai ser uma repetição do passado recente, ou seja, o Nacional caiu, mas soube sempre levantar-se no imediato. E por isso, quando me pergunta se o Nacional tem condição, falou estrutura, não é? Para rapidamente voltar à Primeira Liga, eu diria que sim, porque é um clube com grande passado nesta Liga, os últimos cerca de 20 anos. Grande parte desse período vim com um estatuto de clube de Primeira Divisão e até de clube europeu. Passa agora um período um bocado menos constante, com algum zigue-zague, não é? Que vem nos últimos 3 anos, julgo que desde 17 até o presente, neste sobe e desce, mas julgo que haverá um momento em que aquele passado mais rico voltará a ser uma realidade nesta casa. E está conseguindo manter? É assim, pronto, essa questão, não houve qualquer tipo de abordagem relativamente ao futuro do quadro técnico deste clube, no que me diz respeito. E por isso, absolutamente omisso relativamente a esse assunto, porque tenho que respeitar os timings e eles não são meus, são de quem administra e tem a responsabilidade nessa área, esta casa, ponto final. E por isso também vos posso adiantar que a questão do meu futuro desportivo, passe ele por onde passar, é uma coisa que neste momento, para mim, nem é pensamento intruso, nem tampouco é ruído de fundo. Eu vivo a vida com muita serenidade e por isso que tiver que acontecer, vai acontecer de forma muito natural também. Como é que é? 2 dias, acho que foram 2 dias, agora tem que ir a um jogo, que já não vão lá no nacional. Como é que assim, eu com a transparente e frontalidade, penso-me reconhecem, né? Quando tenho que dizer as coisas, digo, posso transmitir-vos aquilo que eu disse ao plantel no pós-jogo com o Famalicão, ok? Que é assim, 2 vertentes são fundamentais a gente respeitar. Primeiro é a compostura, ou seja, somos profissionais e até ao último momento, ao nível daquilo que é o nosso desempenho dentro desta casa e no respeito pelo compromisso contratual que temos para com ela, vamos manter o nosso dia-a-dia de forma igual àquilo que sempre mantivemos. E por isso essa compostura, esse profissionalismo é uma permanente da qual não abdicamos. Ok? Ponto 1. Ponto 2. Foi a segunda coisa que eu disse ao plantel. É assim, estamos inseridos numa competição, infelizmente para nós, a uma jornada de fim, estamos fora dela, mas há um conjunto de emblemas que estão envolvidos neste momento por sobreviver. Falámos nomeadamente daqueles que nos estão mais próximos em termos pontuais. O Boa Vista, o Rio Ave, o Farense. E por isso, o respeito que tiveram para connosco os Tondelas, os Famalicões, e enfim, todos esses clubes que jogaram de forma séria e nos atrapalharam a vida, é aquilo que está no nosso horizonte fazer, é jogar de forma séria, no sentido do respeito pela competição e pela verdade desportiva. E por isso, estas 2 mensagens foram ontem passadas no balneário para os jogadores. Ok? Sim. Amanhã, no campo, estaremos com todos os que estão disponíveis, com uma seleção dentro dos mesmos critérios que foram usados, ou seja, dentro da estratégia que for para o jogo, dos perfis dos jogadores e das competências que apresentam, da disponibilidade física que neste momento têm, será feita a seleção para o jogo. E iremos bater-nos de forma séria para que essa verdade esportiva que referi não seja minimamente beliscada. Se fosse hoje, voltava a aceitar este desafio nacional? Voltava, sem dúvida nenhuma. É assim, eu não sou... A gente diz que o nosso presidente, não é? O nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, é um homem de afetos, ok? Eu também sou, numa medida diferente, não tenho a visibilidade que ele tem, mas a mim marcam as coisas que vou vivendo, não é? Emblemas por onde passei
De uma maneira geral, todos eles merecem da minha parte um agradecimento e um reconhecimento. Mas emblemas como a Vitória de Guimarães, onde passei 20 anos e fiz parte da minha formação desportiva também como praticante, o FAF, onde estive 3, o Moreirense, onde estive 4, ou esta casa, onde estive 7, mais este bocadinho, são fatores que pesam sempre na minha decisão. E por aquilo que esta casa me deu, eu em momento nenhum, e muito menos no momento de dificuldade que o clube e a equipe principal atravessaram, iria dizer não. E se amanhã tiver que dizer sim de novo, por mais difícil que seja a situação, e está ali quem pode dizer que não é o dinheiro que me move. Ok? Não é isso. Ponto final. É pacífica a questão dos valores que se oferem nesta fase da minha vida. E eu diria outra vez, de uma forma muito concreta, por mais difícil, podia ser até mais difícil que esta, ontem, ou poderá vir a ser no futuro, eu direi sempre sim a esta casa.